Boa tarde aos nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Estamos trazendo a exposição da Palavra de Deus no livro de Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 a 20, que tem como tema mais perto do coração. Os irmãos estão nesta pandemia em casa, seguindo nossa liturgia, do nosso boletim. E aí chegou agora a hora da exposição da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, mas antes de tudo vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, depois de estudar a Tua Palavra e trazer, Senhor, algo para os nossos irmãos e para as nossas vidas. Nos fortalece, enche da tua graça e que nos ensina a expor bem a Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 a 20. Nova Almeida atualizada. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo procurarmos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Bem, nós vamos introduzir esse texto, depois fazer outra breve introdução sobre os versículos que nós vamos destacar aqui. E eu queria, amado, dizer para vocês o seguinte: eu poderia dizer aos irmãos que estão em casa, alguns que nós não temos visto, porque alguns participam da nossa videoconferência, mas os que eu não mais vi esses dias todos, esses meses, eu queria deixar esse verso de Paulo para você. Olha, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito empenho e com grande desejo de procurar e vê-lo pessoalmente. Deixe passar para a pandemia, que eu irei ver vocês, olhar nos seus olhos, dar um abraço, tá bom? Mas vamos à exposição do texto sagrado na introdução. Meus amados, Paulo plantou a igreja dos Tessalonicenses. E como todo plantador, ele mantinha o cuidado, né, de saber como eles estavam, né? Até porque soube da perseguição que veio ali dos judeus, que ali tinham uma sinagoga, né, que partiram em desfazê-lo, porque Paulo havia feito, né? Ali com eles, no que diz respeito aos ensinamentos da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que veio para fazer a remissão dos pecados do homem pecador e credenciá-lo para este homem perdoado poder ser herdeiro da glória de Deus. Coisa fantástica, né? Eu e você, que nos arrependemos e cremos, podemos sonhar com isso aí, né? O que Paulo explicava a eles, além de tirar as dúvidas deles, era que eles agora eram cidadãos do céu e herdeiros, né, de Deus, que viverão a volta de Jesus Cristo, quer estando vivo, se Jesus tivesse voltado naquela época, quer quando ele vier na ressurreição dos santos, primeiro os santos virá, né?
na volta de Jesus Cristo, que será a grande glória para os que creram, né? E será a grande decepção e tristeza para os que não creram, né? Amados, essa carta ela chegou no momento certo dos Tessalonicenses, né? Esses Tessalonicenses é uma igreja nova plantada por Paulo por 3 semanas, amados. Ela resistiu, né? E continuou resistindo às investidas do inimigo, amados, e laboreando a fé salvadora de Jesus Cristo, né? É isso que eu quero trazer para vocês. Agora, vejamos a nossa introdução ao texto e aos versos que nós escolhemos. O primeiro verso que eu escolhi para expor para você aqui na introdução é, nessa exposição, o verso 17, mais perto do coração. Então, os olhos, o presencial, aquele momento não valia, porque Paulo não podia ir. Mas, aquele momento especial, amado, o coração bateu mais forte e Paulo pôde, amado, realizar esse sonho de estar com ele pelo coração. Paulo não pôde, amado, ir outras vezes aos Tessalonicenses, por circunstâncias que ele revelou, né? Não foi possível ele ir, certo? A necessidade da presença de Paulo era muito grande, né? Claro, logo que a igreja foi plantada por ele, né? Então era muito grande, porque existia ali uma perseguição e Paulo tinha interesse de orientá-los quanto aos opositores judeus que ali estavam e eram muito fortes sobre os crentes tessalonicenses. Bem, o plantador, ao tomar conhecimento, né, dessas perseguições, claro, ele ficou triste, né, porque viu que a igrejinha era nova e precisava, né, estar forte. Por isso que ele mandou essa carta muito forte. Vamos ver isso mais na frente, no verso de número 17. No verso de número 18, Satanás nos barrou. Olha aí, vamos ver isso aqui com bem detalhes para você, não teologicamente, como os teólogos. Eu não sou teólogo. Estudo a palavra. Eu gostaria de ter tempo para estudar os livros indicados pelos teólogos, que são... Eu acho que eu ficaria muito mais forte, né? Mas eu acho que só com a Bíblia a gente toma tempo, né? Imagine se fosse ler outros que são importantes. Muito bem, amado. Paulo entendia que, nesse verso de número 18, que, amados, que o inimigo, amado, ele fez todo tipo de ação para arrefecer, né, os ânimos dos missionários, como é feito hoje isso aí, né? Em especial aqueles que servem a Deus com toda dedicatória na evangelização e plantação de igreja, amado. É a característica do inimigo, amados, gerar e criar obstáculos. Aqui eram os judeus que estavam na sinagoga, entre aspas, os crentes lá, crentãos que estavam lá, que conhecia aí a lei e tudo, ai, ponto, vírgula e tudo. E aí eles queriam mudar esse negócio que Paulo ensinou aqui de Jesus Cristo Salvador. Olha, a lei é quem salva, né? Presta atenção, né? Presta atenção, isso já é um impedimento, né? Mas vamos ver o impedimento do diabo, né? Amado, eu digo sempre que só rebolam pedras, amados, em árvores que dão fruto. Os infrutíficos se encostam por aí, não querem, né, nem ser vistos, certo? Então, amados, o inimigo procura de todo modo atrapalhar a grande missão evangelizadora da igreja.
A igreja precisa estar, amados, unida, preparada para a missão, amados, né? E nunca ignorar a investida do diabo, do inimigo. E Paulo advertiu isso aos Coríntios, quando ele esteve lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, olha o que Paulo diz, né? Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, né? Viu aí? Esse verso de número 18, o que é que diz, né? Traz Paulo aos 1 Coríntios 4:10 para reforçar isso aqui. Você viu aí, né? Amado, o inimigo, amado, é contrário à obra de Deus. Vamos ver agora, isso aí a gente vai ver mais na frente, vamos explicar um pouco mais sobre, amado, Satanás nos barrou Paulo, nos barrou no plural, pode ser que ele ia com Silas, ele ia com outro Timóteo, alguma coisa para lá. Bem, no verso 19, fala na presença do nosso Senhor. E vamos a título de introdução, amado, Paulo, depois de avaliar a impossibilidade de poder estar com os irmãos tessalonicenses, irmãos, ele passou para eles, amados, não é, que não havia prejuízo, né? Não havia prejuízo, pois em Jesus Cristo, amado, estamos sempre próximos uns dos outros, na fé, na esperança, nós podemos estar juntos. Por isso que ele disse, né, de coração ele estava lá com os tessalonicenses, irmãos, né? A intenção de Paulo aqui é falar para os tessalonicenses, irmãos, que eles estivessem firmes, que ele iria mandar esse material, essa carta, amado, né, com material suficiente, amado, para eles entenderem, amado, e tentar combater os opositores da obra da evangelização, da obra da salvação do homem pecador. Então vamos aí para os nossos 3 pontos, com esses 3 versículos, né, 17, 18 e 19. Né? Olha, amado, o 17, vamos começar com ele, mais perto do coração, que coisa, né? Está presente de coração, isso é maravilhoso, né? Essa carta, irmão, teve a finalidade de estimular os tessalonicenses para eles se manterem firmes em tudo, amado, que eles aprenderam de Jesus Cristo, amado. E assim ele se fortaleça para superar os problemas existentes ali na igreja deles, meus amados, né? No amor do Senhor Jesus. É isso aí. Amados, o testemunho deles era fundamentais para aquele povo. O testemunho deles, né? Mas eles deveriam estar prontos e prevenidos contra todos os ataques que eles fizessem à igreja do Senhor Jesus, né? Como hoje acontece, tudo é do mesmo jeito. Paulo estava ansioso, amado, para poder rever aqueles irmãos tessalonicenses, uma igreja exemplar, novinha, mais forte e resistente, amado. Por isso que Paulo disse no verso 17 aqui, que nós estamos vendo, né? Procuramos vê-los pessoalmente, mas não foi possível, né? Até o inimigo pintou por aí, né? Era o que estava dentro do seu coração, amado, e grandes foram as dificuldades para que ele pudesse ir, e assim ele escreveu uma carta, aproveitou a oportunidade desse tempo que ele ia passar lá e escreveu uma carta muito boa, porque ele já sabia os problemas que estavam acontecendo lá no campo, né? Amados, quantas vezes nós, os plantadores de igreja, pelo menos eu planto algumas igrejinhas e outros que plantam muito mais aqui no Brasil, não tem tantas dificuldades, amados, né? E quando visitamos os campos, amados, vamos compartilhar com os irmãos do amor de Deus, amados, e poder ver os resultados e procurar a solução para os problemas que a gente encontra. Não é fácil, meus irmãos.
Não é fácil. Mas a luta é gostosa. É no reino de Deus, irmãos. Isso é importante, né? Amado, o desejo de Paulo também dizia respeito a um trabalho, embora de 3 semanas, né? Que ele tinha feito ali com muito sucesso, amado, né? Eu diria o que ocorre hoje também com quem planta a igreja, que faz a coisa na base da oração, na base da pesquisa, na base do recurso dos parceiros, né? Entende? E que se planta uma igreja, como nós estamos plantando nesse momento uma igreja, né? E eu acabo de receber agora, amado, em plena pandemia, o nosso missionário batizando na casa das pessoas, né? E também indo na casa das pessoas, aquelas que são mais propícias, da ceia do Senhor. Né? Devemos nos esforçar muito, amados. Né? Com certeza, meus queridos, porque nós precisamos, amados, entender isso. Nos campos nós encontramos muita dificuldade, mas quem faz a coisa de acordo com a vontade de Deus, irmão, não há prejuízo, absolutamente. Então, o desejo de Paulo era lembrar isso para eles, né? Uma igreja que foi plantada em pouco tempo, amados, né? E que agora está enfrentando barreiras até maiores, né? Como ele dizia, Paulo dizia que ele estava enfrentando, e quem não enfrenta hoje aqui, né? Amado, claro, um outro desejo de Paulo era, obviamente, abraçar aqueles irmãos, como também ele expressa na carta, né, que era, amados, estar mais perto deles, mas não pôde. Aí ele disse, já que eu não posso ir, vocês estão mais perto do meu coração, não dos meus olhos, mas do meu coração. Uma palavra, amado, que representa o sentimento sincero, amado, de quem gostaria de estar ali com os irmãos, compartilhar com eles, irmão, ter um tempo para viver com eles ali, amado. Eu creio que seria muito importante a ida de Paulo, amado, né? Amados, eu creio que a ida de Timóteo, né? A ida de Timóteo, que foi enviado por Paulo para ajudar ali, amados, a nova igreja, foi fundamental, né? E depois de muito trabalho que Timóteo teve lá, amado, ao voltar ele trouxe boas notícias para Paulo. Entendeu? Então Paulo resolveu ali os problemas e alegrou o coração de Paulo, que de coração estava presente com os irmãos. Vamos ver em segundo lugar. Você está curioso para saber esse segundo ponto aqui da nossa exposição, né? Satanás nos barrou. Olha o que ele disse. Veja aí, amado, presta atenção o sentido aqui dessa palavra, dessa frase, né? Certo? Não é assim uma primeira instância, nem segunda, nem terceira, vamos lá para a quinta instância aí, né? Não é primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta causa, é lá para a 10ª, certo? Essa colocação que Paulo coloca aqui, para ele expor, não é, que a gente é amado, obstaculado por tantos motivos aí, não é? E na missão da igreja, irmãos, o que nunca vai faltar é a tentação do inimigo, amado. Em especial para quem trabalha. Quem não trabalha lá, ele não está nem aí, né? Pois os que, amado, estão, amado, arriados, bateria arriada, acomodados, amados, não incomoda o inimigo. Quando você vê um grande missionário, um grande evangelista, um grande pastor, sendo fustigado, amado, você logo verifique se o motivo não é ele estar produzindo para o Senhor, para a igreja do Senhor Jesus, né? Amados, pois eu queria dizer para você que só sofrerá investida maligna, né, quem vive uma vida de oração, de santidade e de evangelizando, amado, né? Pois o desejo do inimigo é enfraquecer, não é?
enfraquecer, amado, a igreja do Senhor Jesus para que ela não cumpra aquilo que Deus deu como missão para ela cumprir. Né? Não é possível aceitar, irmãos, certo? Porque o crente que está numa vida de comunhão, de oração e de trabalhando com Deus, ele é obstaculado pelo inimigo, mas ele tem Deus no coração. Ele vence, né, todos os percalços. Amado, olha, os avivamentos, né, que aconteceram na história do cristianismo, né, como é que eles foram? Foram todos com lutas, né, com oposição do inimigo, amado. Né? Eles enfrentaram ardilosas tentações e ações ferozes do inimigo que desejavam arrefecer e desejavam parar e apagar a luta que aqueles movimentos trouxeram para todos nós, irmãos. Né? Amados, eu acho que esse é o obstáculo de Paulo, né? Certo? Essas barreiras de Satanás, irmão, de Paulo, né? Eu acho que eram aquelas mesmas, sabe quem? De Tobias e Sambalate, dois satânicos ali, que estavam obstaculando o trabalho de Neemias, que estava fazendo a obra de Deus, irmãos. Então o diabo usa pessoas, né, nesta terra, neste mundo, né? E às vezes o fogo amigo, na carne mesmo, mas o inimigo age de todo jeito para atrapalhar a obra de Deus, certo? Para quem está servindo, trabalhando. Olha, amados, os cristãos, irmãos, obedientes à missão de Deus, irmãos, não tem como ficarem surpresos dos impedimentos, né? Das lutas, dos obstáculos, das barreiras. Não tem como ser surpreendido, não, meu irmão, porque ele deve estar prevenido contra a obra do inimigo, amado, né? Amado, mas quando o cristão está em ordem na missão de Deus, irmãos, né, não estão nem aí, amados, com o serviço que eles fazem para o Senhor. Amados, igrejas que entram ano e sai ano, irmãos, eu conheço várias, e não existem ações evangelizadoras e missionárias para chegar aos pecadores, amados, e levar eles para uma nova vida, para conhecer o Evangelho, amados, para eles se arrependerem dos seus pecados, irmãos, né? Que eles cresçam, amados, e recebam este Evangelho da justiça de Deus, da justiça da fé. É isso, amados, né? Olha, vejamos um exemplo de hoje. Quantos não estão aí impedidos por causa da pandemia? E aí? Do diabo? De quem? Né? Então nós precisamos refletir, amados, né? Todas as coisas antes de falar, amados, né? Então, a pandemia, amado, que os missionários não podem visitar, né? Os membros da igreja, e mesmo não podem evangelizar, porque eles estão impedidos pela quarentena, ordem do governo, certo? Entendeu? Satanás, não, do governo, né? Certo? O que se pode atribuir algo assim ao coronavírus 19, né? Que estamos vivendo, amado, né? Amado, vejamos o que aconteceu com Pedro e Jesus, você lembra? Né? Aconteceu algo muito interessante, irmão, por ocasião do anúncio por Jesus Cristo, amado, que ele falou. O que iria acontecer com ele era muito grave, muito grave mesmo, certo? Ele iria sofrer, ele iria ser rejeitado pelas autoridades, ele iria morrer, mas também ia ressuscitar, né? Tudo isso, amado, o Senhor Jesus Cristo falou. Aí Pedro, ouvindo tudo, foi que Pedro disse, se arvorou, e Pedro então se levantou e respondeu a Jesus, né? Que está lá em Marcos, né, dizendo que isso de maneira nenhuma ia acontecer. Ele repreendeu Jesus, né, e disse, eu estou aqui, né? Viu o que ele fez lá quando ele foi preso? Cortou a orelha de Malco, né? Mas Jesus respondeu a ele na bucha,
Marcos 8, amado, e 33, mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, né? Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Pedro, ó, calou a boca dele depois, né? Nós temos que aprender, amados, certas situações. O próprio Jesus, né, teve obstáculos do diabo. Nós conhecemos toda a história, né? Pois eu acho que a força e a expressão de Paulo aqui sobre, amado, esse texto barrado por Satanás, amado, ele então tomou outras iniciativas. O que foi que Paulo fez? Eu creio assim, né? Que foram excelentes para o seu bom serviço, para o próprio Tessalonicense. Paulo poderia ter ido lá, não ter escrito a carta. Ela não era da Bíblia hoje. E todos não teriam ela para poder também se precaver contra essas oposições. E não ter escrito a carta por ter ido lá. Então, por não ter ido lá, Deus quis que ele ficasse, né? Ficasse para, então, ele escrever tudo, né? Para que os Tessalonicenses tivessem prevenido. E mais, né? Ele mandou o seu discípulo chamado Timóteo para lá, para suprir a necessidade, né? E foi muito bom porque ele ficou lá em Roma preso e ficou orando ali pelos Tessalonicenses e escrevendo 1º e 2º Tessalonicenses, irmão, né? Bem, então Paulo escreveu essas cartas, irmãos, para orientá-los contra as dificuldades que os Tessalonicenses estavam enfrentando, amado, em especial contra o fogo amigo, contra os judeus, contra os que estão dentro das igrejas aí, atrapalhando a obra do Senhor, né? Então, amado, os ensinos de Paulo, ele falou muito bem, nós conhecemos essas duas cartas sobre a redenção de Cristo, sobre a volta de Jesus, amado, né? Bem, essa iniciativa foi uma providência muito grande que Deus permitiu que Paulo não fosse a Tessalônica para escrever tudo isso, meus irmãos. E por último, amado, em terceiro e último lugar, na presença de nosso Senhor, no verso de número 19. Queridos, esse terceiro e último ponto, o sentimento de Paulo foi muito grande. Ele amava os Tessalonicenses, ele amava aquela igrejinha nova que ele havia plantado, né? Os quais, irmãos, aquele povo ali recebeu ele tão bem, cuidou dele, livrou ele ali de até ser lixado por aquele povo judaizante ali, né? E ele evangelizou a cidade, as pessoas, ganhou muitos gentios para Cristo, amados, né? Com certeza, Paulo sofreu por não poder chegar até eles em face dos motivos imperiosos que o afastou, amado, dele estar ali com os Tessalonicenses, meus irmãos. Paulo expõe o seu sofrimento por não estar com eles, e isto gerou, amado, isso gerou nele algo como se estivesse perdido algo em sua vida, amado. E creio que o maior desejo dele, claro, era de poder estar com eles, irmãos, para reparar aquela saída brusca que ele teve lá de Tessalônica, quando ele plantou uma igreja e os judeus ali o perseguiram, né? Amados, vejamos o impedimento, amado, de um plantador de igreja missionário que inicia, amado, uma igreja do Senhor Jesus, irmão. Jesus, amado, é o alcance para os pecadores. Ele é o Salvador das pessoas, irmão, né? E a iniciativa de uma igreja do Senhor Jesus e a mesma poder alcançar, amados, os pecadores e crescer como ali em Tessalonicenses, amado. E é logo toda igreja que cresce quando é plantada numa região, numa cidade, a primeira coisa que desperta é o inimigo. A primeira coisa que desperta é o inimigo, né?
que vêm para impedir a continuação do trabalho, e a primeira coisa é a saída e transferência do missionário dali, provoca todo tipo de coisa, irmão, né? É o que aconteceu ali com Paulo, né? Eu tenho algumas experiências, eu tenho várias experiências. Nós tentamos plantar uma igreja lá em Patu, como hoje está plantada, graças a Deus, né? E os religiosos lá da Serra do Lima desceram para obstacular a plantação da igreja presbiteriana em Patu, né? Eu sofri isso aí, tive que encará-los e falar brabo mesmo com eles, depois não apedrejar, porque eles eram um mau exemplo na cidade, eram religiosos cachaceiros, mundanos, infelizmente, né? Amado, entendemos que a obra missionária é do Senhor Jesus, amado, e Ele está no controle de tudo, amado, né? Nós precisamos estar prontos para as mudanças, irmãos, né? Devemos, não só mudanças, mas intervenções de Deus, né, na realização da sua obra, e todo tipo de obstáculo que devemos estar prontos para eles, irmãos, né? Bem, o consolo de Paulo para ficar tranquilo com tudo o que aconteceu foi saber que ele pôde orar por aqueles tessalonicenses que estavam longe dos seus olhos, mas estavam perto do seu coração, amado. E isso foi muito bom, porque em espírito é como se ele estivesse lá, né? E mais, irmão, a ausência dos irmãos serão sanadas, sabe quando? De uma vez por todas, quando todos nós estivermos na volta de Jesus. Os que estão vivos vão se encontrar os que estavam mortos e ressuscitaram. Ó, eita, coisa boa, né? Maravilha, né? Olha, essas palavras de Paulo, amado, na presença do nosso Senhor, né? No verso 19, irmão, é a forma de trazer tranquilidade, amados, para os tessalonicenses, irmãos, né? E motivar eles, por isso que não devemos perder tempo nenhum, amados, né? E ele disse isso, amados, que a eternidade vem aí, é o maior tempo. Nós estamos vendo aqui um tempo que no máximo pode ser 90, depois disso vem canseira e tantas outras coisas, irmão, né? Mas lá na glória de Deus nós vamos desfrutar gloriosamente no céu, na nova terra, na nova Jerusalém, amado, onde lá não vai haver impedimento, oposições, pecado, coisa nenhuma, certo? Lá vai ser, amado, na presença de Deus, amado, e do Senhor Jesus Cristo, dos tessalonicenses, dos colossenses, dos romanos, dos filipenses, dos brasileiros, amados. Estaremos juntos para a glória de Deus. Eu quero concluir com 3 pontos, né? Em primeiro lugar, muito difícil, irmão, não poder ver irmãos que a gente ama, querer estar perto deles e compartilhar. Estamos vivendo isso da pandemia, né? Ah, como eu estou sofrendo, meus irmãos, que viajava o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, da Paraíba, para me encontrar e estar com eles, abraçar como vai você, coisa boa e gostosa, irmão, compartilhar com eles, almoçarmos, jantarmos juntos, irmos a reuniões, aos cultos, visitar algumas casas. Isso aí nos faz falta, mas em espírito e no coração eu não estou olhando. Alguns eu estou olhando pelo videoconferência. E eu, como está você, né? Bem, Senhor, como está você? Está aí, né? Amados, nós precisamos ter esse mesmo sentimento de Paulo, né? Essa expressão mais perto do coração, amado, né? E muito mais pela certeza, amados, que nada poderá nos trazer transtorno na nossa comunhão, seja o impedimento que vier. Em segundo lugar, amado, que Deus está no controle, amado, da vida do cristão, e assim, amado, ele não tem como se preocupar, amado. E saber que, amados, os missionários, amados, têm sofrido esse tipo de tentações, essas barrações do diabo, do inimigo, amado, mas nada pode mudar o que Deus tem para realizar em cada um de nós, amado. Em terceiro e último lugar, né? Uma coisa líquida e certa, amados, que os cristãos não mais se largarão do corpo de Cristo, amado, e não haverá interrupção
e nada mais, né? E haverá de se equacionar aí, ó, o encontro de viver para sempre com o Senhor da glória. É isso que nós almejamos e que nós esperamos, e que Deus te abençoe. Amém.